Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como desvendar e expressar, acessar o meu propósito profissional. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, meus queridos. Vamos colocar o tema aqui, como viver meu propósito profissional. Ok. Sejam bem-vindos. Cláudio, Vivi, Lícia, Kátia, Cristiele, Luzi. Boa noite. Cássia, Adriano, Ludmila. Sejam bem-vindos, Ana, Elisa. Hoje vamos falar um pouquinho de propósito. Me contem aí, quem está chegando aí, de 0 a 10, o quão satisfeitos vocês estão na atividade que realizam, no servir, no seu servir para o mundo, de 0 a 10. O que é esse tal de propósito, né? Que falam tanto hoje em dia aí. Vamos adentrar ele. Vou até fazer um desenho aqui que a gente vai usar esse desenho. Vou compartilhar também muito da minha história, tá, gente? Vai ser bem legal para vocês entenderem como que eu me vi em más lençóis lá atrás e hoje consigo trabalhar com o que eu amo, com leveza, com harmonia, faturando bastante, conseguindo descansar. Então vamos lá. 1, 2, 3. Ok, tô fazendo um desenho aqui. Boa noite, Jéssica, Patrícia. Coloquem aí, de 0 a 10. Quão satisfeito você está com o seu trabalho? E escrevam também quais os dilemas que vocês enfrentam no profissional, assim, qual é o teu status? Porque conforme vocês forem me trazendo, gente, fica mais fácil eu construir a linha de raciocínio que eu vou criar aqui, tá? Porque esse tema é meio que infinito. Então escreva um pouquinho. Também podem escrever qual é a definição que tu tem de propósito. Estou só terminando de fazer o desenho aqui, porque esse desenho vai ser bem importante para vocês entenderem o que eu quero trazer. Para vocês entenderem também onde vocês estão na vida. Sociais. Estima e auto. Ok. Nota 2 colocou a Jéssica. Quem mais? Primeiro, gente, vamos lá. Qual é a definição que vocês têm de propósito? 5 de satisfação, procrastinando demais as atribuições. Ok. Até hoje, antes disso, eu vou trazer algumas perguntas antes de eu começar a falar. Hoje eu fiz um post que eu escrevi assim, 6 perguntas para você se fazer para refletir se você está no seu lugar no mundo com o seu trabalho ou não, tá? Número 1, reflita aí, No final do dia, você sente orgulho do que está construindo ou apenas um alívio quando acaba o expediente? 2, você sente que está onde sua alma deveria estar ou só está até onde conseguiu chegar? 3, no fim do dia você se sente esgotado? Sabe, esgotado, sugado? O cansaço é natural e esperado. Tá?
mas se sentir esgotado ou sugado é um sinal de que você está gastando energia extra para ser uma outra pessoa e se encaixar nesse trabalho. Quantas partes suas você precisa engolir todos os dias para continuar aí? 4. Você está em constante crescimento ou apenas se acostumou com o incômodo? Cuidado com a armadilha da zona de conforto disfarçada de estabilidade. 5. Você sente que está construindo algo para o mundo com amor e propósito ou só esperando o dinheiro no fim do mês para pagar boletos e ter alguns prazeres rápidos? E 6. Você diria que teve uma vida feliz trabalhando... Se você trabalhasse, né, com isso até o fim da sua vida, será que você diria que você teve uma vida feliz? É aí que você quer morrer? Reflita, tá? Claro, gente, aqui eu estou trazendo essa palavrinha, né? Como viver o meu propósito profissional. Porque a grande verdade, né, é que o nosso grande propósito nessa existência é conhecer a si mesmo. Tá? Tem um autor que eu gosto bastante, o Eckhart Tolle, né, no Poder do Agora, que na verdade ele vai trazer que todos nós temos 2 níveis de propósito. Nível 1, que é o propósito interior, que é esse, né, de eu me conhecer, de eu me desenvolver, né, essa relação que eu estabeleço comigo mesmo, né, que vai girar muito em torno do autoconhecimento. Num segundo nível, a gente tem o nosso propósito exterior. Esse sim está ligado, né, ao meu servir para o mundo, a forma que eu sirvo a humanidade e pessoas, e aí, claro, naturalmente isso vai estar vinculado ao meu profissional. Só que, claro, é bem comum, está muito propagada por aí a ideia de propósito. Se fala em propósito, leva única e exclusivamente para o profissional. É claro que o profissional não resume a nossa vida, é só uma parte dela. Mas aqui estou usando esse termo, tanto que eu coloquei ali propósito profissional, porque eu quero falar bastante de trabalho e vocês vão ver que o que eu vou construir aqui é justamente para a gente desconstruir uma ideia que a gente tem, né, de que trabalho é só para ganhar dinheiro, que o trabalho tem que me dar só estabilidade, que o trabalho é, como diziam os antigos, né, ganha-pão. Lá na época dos nossos pais, avós, era comum surgir essa pergunta, né? Qual é teu ganha-pão? Percebe o simbolismo, né? O que o pão simboliza? Sustento, alimento, o básico. Então, naquela época, né? Sim, o trabalhador que colocava comida, pai de família, né? Que colocava comida na mesa, era alguém, de certa forma, considerado bem-sucedido. Tá cumprindo com as suas funções. Só que hoje, né? É nítido perceber que isso já não é mais suficiente, né? A gente vê muito por aí surgir uma inquietação interior, né, unida com uma sensação de que só um pouquinho, tem algo mais para mim. Não pode só ser esse ganha-pão, só pagar boleto, só botar o sustento dentro de casa. Tem que ter. Por que eu não posso me divertir com isso? Por que eu não posso amar isso? Por que eu não posso fazer com leveza? Por que eu não posso ter tesão em exercer o que eu exerço? Tá? E eu vou, para a gente começar a construir aqui uma linha de raciocínio, eu fiz um desenhozinho. Eu queria imprimir, mas não deu tempo, tá? Então eu fiz aqui no papel mesmo. Espero que dê para enxergar. Alguém já ouviu falar na pirâmide de Maslow? Pirâmide de Maslow. Quem já ouviu falar, coloca aí. Porque essa pirâmide de Maslow, gente, vai explicar muito o lugar que a gente está quando o assunto é realização pessoal, quando o assunto é sucesso, tá? Primeiro eu vou dar uma passada nela, depois eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu atravessei essa pirâmide e provavelmente vocês vão se perceber em algum estágio, tá, dessa pirâmide de Maslow e vão entender, inclusive, por que talvez vocês se sintam insatisfeitos, talvez tenham essa sensação de que tem algo mais para vocês, tá? Então, aqui na base, e a pirâmide de Maslow, o que ela rastreou, esse cara bastante famoso aí, tá?
ele percebeu, ele rastreou, né, as necessidades humanas. Ele percebeu que todo ser humano tem necessidades básicas, tá? Isso está em todos os lugares do planeta. Se tu é um ser humano, tu tem essas necessidades. Ele mapeou que existem diferentes níveis de necessidade, tá? E aí ele começa lá embaixo, né? Pelas necessidades fisiológicas, depois necessidades de segurança, depois necessidade social, de interação social, depois necessidade de estima e, por último, necessidade de autorrealização, tá? Então, o que seriam essas necessidades fisiológicas? É bem aquela coisa do comer, beber, dormir, sexo, bem o básico, né? Necessidades fisiológicas do nosso corpo permanecer sobrevivendo e quando entra o sexo, por exemplo, né, para garantir a perpetuação da nossa espécie. Então, esse é o primeiro nível, né? Esse é o primeiro nível que a tua mente vai colocar toda a atenção dela para que tu, né, garanta que tu tá vivo. Depois que tu atende essas necessidades básicas fisiológicas, né, tu consegue o alimento, consegue beber, dorme, enfim. Venho para um segundo nível aqui, que é o nível de segurança, tá? Aí tu já começa a buscar estabilidade, segurança física, né, um abrigo, um emprego, né? Aqui o que começa a importar é a gente acessar uma sensação de segurança e de previsibilidade, né? Já não é uma coisa, as necessidades fisiológicas muitas vezes elas são meio que imediatas, mas esse desejo por segurança já é algo que eu já quero planejar para garantir essa minha estabilidade e também que essas minhas necessidades fisiológicas sejam garantidas, né, já a médio e longo prazo, ok? Depois da segurança, a gente vai ter as necessidades sociais, ou seja, de se relacionar, a relação que eu estabeleço com o outro, desde uma amizade, aqui entra o amor, né, querer ter um parceiro para a vida, né, o que a gente busca aqui nessas necessidades sociais é a sensação de pertencer a algo, a um grupo, ok? Depois que eu percebe que a gente vai, claro que Maslow fala que não é uma coisa tão quadrada assim, do 1 eu passo para o 2, do 2 para o 3, ele fala que isso aqui é um tanto como fluido. Mas de uma forma geral, observa-se que a gente vai avançando dessa forma, né? Necessidades fisiológicas, depois eu busco segurança, depois que, olha, estou seguro, atendi minhas necessidades fisiológicas, eu preciso interagir com as pessoas, eu preciso construir uma família, preciso ter laços ali, né, familiares. Depois que eu conquisto isso, aí vem o nível da estima. O que é essa estima, né? É a busca por um reconhecimento, né, por um status, por poder. Mas aqui, no nível da estima, é um poder, né, e um status mais voltado para fora, né? Também está ligado a eu ter um lugar no mundo de poder, uma posição de poder, ok? E, por último, vem a autorrealização, necessidade de autorrealizar-se, que aqui sim entra essa história do propósito, né, de ser criativo, de me expressar autenticamente para o mundo, né, de buscar um crescimento pessoal. E algumas pessoas, depois de Maslow, né, ele não estipulou isso, mas no quinto nível aqui, colocam um nível transpessoal, tá? Que é algo que iria aí englobar a espiritualidade, sabe? A busca por coisas que transcendem, né, o meu senso individual. Ok? Tá, Cauê, o que essa pirâmide de Maslow tem a ver com o meu propósito? Primeiro, gente, que boa parte das pessoas, tanto que esse número de live está baixo, porque boa parte das pessoas, a grande massa, ela está operando aqui nesses primeiros níveis. Está muito ainda aqui nas necessidades fisiológicas e segurança. Tá? E social, bota aqui, ó. Aqui, ó, a grande massa da população está nesses 3 primeiros níveis. Né? Eu quero garantir minhas necessidades, sexo, quero me sentir seguro, quero um trabalho onde pingue todo final do mês ali um salário e quero um amor. Certo? Quero viver com alguém,
e tudo mais, né? E aí alguns que já alcançaram isso já começam a querer esse lugar de status, de reconhecimento e tudo mais. Então, quem está preso ainda a isso aqui, normalmente não vai nem, ou não conquistou isso, quem não ainda está num lugar de se sentir inseguro financeiramente, o trabalho ainda não supre as minhas necessidades, eu estou sempre em constante insegurança mesmo, com medo de não dar conta, olha minha conta bancária e será que isso vai dar certo? Então, quando a gente está nesses primeiros estágios aqui, imagina que a tua mente ela não tem disponibilidade para pensar em propósito, em autorrealização, em aspectos mais elevados do nosso ser, né? A tua mente está literalmente sequestrada pensando em pagar as contas. Ok? O que é muitas vezes angustiante, né? Operar nesses primeiros níveis aqui pode trazer, né, ansiedade. É muito comum, por exemplo, quem está no nível, buscando aqui o nível 3 social, é aquela pessoa que projeta a sua felicidade no parceiro, né? Eu vou me sentir realmente completo quando eu tiver alguém, quando eu tiver um amor, quando eu for amado, quando eu construir uma família. O que eu já adianto que é uma grande ilusão, tá? Só vai ser feliz quando antes tu conquistar internamente a felicidade. Quando tu encontrar esse lugar, aí tu pode compartilhar com alguém. Não tem como tu encontrar nada desses aspectos fora. Essa é uma grande ilusão, mas, de novo, quem está ainda nesses níveis está correndo atrás dessa ideia. Aí se sente frustrado, né, porque vive na vida lá só buscando insegurança, quando vê cair num trabalho que não gosta e não sei o quê, e aí, sabe, sente uma angústia, uma ansiedade, um vazio ali. Não, preciso encontrar alguém, porque se eu encontrar essa pessoa, aí eu vou ser feliz. Não vai, tá? Porque a tua autorrealização está aqui, ó, 5º nível. É o último dos níveis. Isso aqui primeiro precisa estar suprido. Entende? Para eu chegar lá. Tá fazendo sentido, gente? Vou contar um pouco da minha história, tá? O Cauê lá, cresci numa família humilde, né? Que tinha recursos financeiros ali no limite, estudei em colégio público, faculdade pública e sem nem perceber, né? Eu fui entrar em contato com esses conhecimentos muito depois, mas lá na época eu segui certinho essa escada, né? As necessidades fisiológicas minha família já garantia, de certa forma, segurança minha família me garantia também, mas quando eu estava adultecendo ali nos 20 e poucos, opa, já não dava, né? Se eu estou me tornando um adulto, eu tenho que começar a assumir a responsabilidade sobre a minha vida e dar conta dessas minhas necessidades. Então, qual é a primeira coisa que geral faz? Né? A gente vai lá, faz uma faculdade ou alguma coisa assim, tu busca um emprego para quê? Tu busca aquele emprego que tem, para ganhar o que dá. Né? Para ganhar um primeiro dinheiro no final do mês, que normalmente não dá para muita coisa ali no início, né? Até porque ninguém vai sair te pagando muito bem, tu iniciando zerado, então tu tá ali, sobretudo buscando um trabalho por segurança. Tu tá ali buscando garantia. Ou seja, é um aspecto ainda muito de sobrevivência. Então a gente começa a escolha da nossa profissão, normalmente lá atrás, única e exclusivamente pensando nisso. Sabe, é difícil, tu pode até, tem uma simpatia por direito, e não sei o que, na faculdade ali tu até pode escolher por um gosto, mas muitas vezes até essa escolha da faculdade, tu escolheu fortemente influenciado pelos teus pais. Se eu pegar o meu exemplo mesmo, o que eu realmente queria na época era educação física, mas meu pai, de certa forma, buscando segurança, meu pai estava muito preso a essas questões aqui, ele falou, meu filho, educação física acho que não vai dar muito dinheiro não, contabilidade me parece algo mais seguro. E eu fui lá e fiz contabilidade. Meu primeiro emprego no mundo corporativo foi entrando por esse viés da contabilidade, né, trabalhando numa área ali do financeiro e aí nesse próprio trabalho, né, entrei lá buscando segurança. E aí, claro, o social vai entrar também, é uma forma de pertencer, né? Eu quero pertencer ao mundo profissional, ao ambiente de trabalho, ao mundo, então a busca por trabalho também vai abranger, de certa forma, esse nível emocional. Então, ok, tem um lugar no mundo, estou aqui servindo ao mundo, e de fato eu fui crescendo lá, crescendo, fui galgando cargos maiores, e aí já fui indo para esse nível aqui da estima, né? Então já tinha um reconhecimento profissional, né? Tinha lá um status, eu consegui um cargo de gerência, então eu me sentia
visto para o mundo, mas lembrando, né, que esse estágio aqui ainda tem um olhar muito para fora, né, muito de uma dependência de aprovação, do olhar dos outros, né? E aí o Cauê, lá naquela época, porque o que acontece, gente? Conforme tu vai sanando, suprindo um desses níveis, automaticamente começa a surgir uma inquietação dentro de ti, né? Que é esse impulso que te leva, não, tem algo mais para mim. Por isso que tu vai do basicão, das fisiológicas, tu passa para segurança. Aí tu supriu isso, não, mas isso é pouco, eu quero mais. Tu vai para social, interação, relacionamento. Suprisse isso, ó, já ganho o meu dinheiro, tenho uma garantia aqui. Ah, não basta, lá no meu trabalho, por exemplo, não basta só ter um salário no final do mês, eu quero uma posição de relevância, quero ser importante, quero, né, ter uma posição social, quero viajar, quero ter uma casa e tal. Sente mais satisfação para isso, e o Cauê foi lá e conquistou isso. Lá nos 30 anos de idade do Cauê, eu entrei na minha empresa com uns 24 anos. Então lá com 28, 29, até o quarto nível aqui o Cauê já tinha atingido. Só que já estava tudo sendo suprido. E aí começou essa inquietação. Tá, tenho segurança, tenho um bom salário, pertenço a esse lugar, lá até tinha um relacionamento amoroso na época, sou reconhecido pelos meus chefes na minha cidade também, mas é só isso? Aí começou a surgir uma inquietação lá dentro do Cauê. Não sei se é isso que acontece com algum de vocês. Se é isso que acontece, escrevam aqui no profissional. De certa forma, parece que eu segui um script lá de sucesso que a sociedade me oferecia, só que quando eu cheguei lá, só um pouquinho. Tem mais do que isso, né? Só que essa inquietação, de certa forma, eu fui negligenciando ela. Nos primeiros 5, 6 anos ali da minha empresa, eu estava feliz da vida. Trabalhava faceiro, dinheiro entrando. Por quê? Porque eu estava conquistando esses vazios, vamos dizer assim. Enquanto isso aqui tu não deu check ainda, quando tu conquista isso é muito gostoso, né? Pertencer, ter um lugar, ser reconhecido e visto, entrar dinheiro, né? Ou seja, eu tinha uma segurança, eu ia fazendo uma reserva ali, nossa, que alívio é isso, sabe? Saber que eu tenho uma garantia aí por mais de um ano, conseguir viajar pelo mundo, coisa que eu já comecei a fazer lá. Isso durou uns 6 anos, essa animação. Só que aí quando chegou lá, nesses 6 anos, começou a surgir essa inquietação. Cara, tem algo mais pra mim. A vida não pode só ser isso. E essa inquietação foi, sabe, só incomodando, me convidando a algo a mais, mas eu não sabia o que fazer, né? E aí, porque quem está aqui nesse nível, dos níveis aqui no 1, 2, 3 ou 4, está no nível da estima, aqui tu tá ainda, sabe, atrás muito do que, sem nem perceber inconscientemente, de busca por aprovação. No nível de estima aqui, de busca por reconhecimento. Tá? Então imagina que tu conquistou esse cargo, o Cauê lá conquistou esse cargo e começou a pensar em algo mais, mas quando eu começava a pensar em algo mais, minhas primeiras preocupações eram, cara, como é que eu vou começar uma coisa do zero? Estou há 10 anos nessa agência, tenho muita experiência aqui, né? Conquistei esse cargo, manjo de tudo isso, se eu quisesse mudar para uma... Tinha várias ofertas, inclusive, de outras agências querendo me contratar, mas eu decidi por seguir pela minha, porque era a melhor agência para mim da minha cidade, na época. Tive diretores maravilhosos, né? Só que eu tinha ali uma posição e um lugar, e toda vez que eu pensava em algo, cara, como é que eu vou sair desse lugar? Para que lugar eu vou onde eu possa conseguir ganhar algo parecido financeiramente falando, sabe? E aí, diante desse dilema, ou seja, eu estava preso ainda a esse reconhecimento, essa busca por aprovação, estava preso também às minhas condições financeiras, então eu meio que deixando, não, tá, depois eu vejo isso, vamos seguir aqui trabalhando. Só que eu fiquei 10 anos lá dentro. Até o 6º ano eu vivi essa satisfação, mas do 6º ano para frente foi uma inquietação bastante incomodante. E eu fui resistindo a não me desenvolver, a não avançar, e aí meu corpo começou a acusar, né? Porque a gente foi preparado, é natural de nós e esperado que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente se desenvolva o tempo todo. Então minha própria alma não aceita eu estagnar, e eu fiquei de certa forma estagnado, e aí meu corpo começou a acusar, comecei a desenvolver ansiedade. Isso aí foi se intensificando, comecei a desenvolver uma depressão, comecei a ter dores no corpo, que culminou com um burnout.
Burnout é uma síndrome, né, de um esgotamento físico, mental, emocional e, obviamente, espiritual. E aí, claro, quando dói muito, é o momento que normalmente a gente entra em movimento e começa a buscar esse algo a mais. E aqui, gente, esse nível da autorrealização, ele vai exigir, não é nem pedir, exigir que tu mergulhe no autoconhecimento, que tu passe a te compreender, tá? Porque eu posso te garantir que o que te deixa preso, sobretudo aqui, tá? Entre esse nível 2 e nível 4, provavelmente se tu tá assistindo essa live, se tu te interessou aqui, tá me ouvindo, tu tá preso aqui entre o 2, 3 e 4, tá? Tá no teu trabalho porque ele te dá segurança, né? Tu tem ali uma sensação de pertencimento, estás aí vivendo a tua relação, não sei se satisfeito, talvez nem tanto, tens um lugar aí de reconhecimento. O que te prende aqui são aspectos muito inconscientes. Vamos pegar a segurança, tá? Porque aqui tá, esse 2 aqui, tá? É o grande ponto da humanidade. A grande maioria, a grande massa está preso a padrões de insegurança. Por isso que dificilmente faz escolhas que não deem garantia. Só que para chegar nesse 5º nível aqui, meu amigo, da autorrealização, se tem algo que tu precisa fazer é arriscar. Eu precisei arriscar, já vou concluir um pouquinho mais da minha história, mas eu quero falar um pouquinho desse padrão aqui de insegurança. Porque quando eu tenho padrões de insegurança, eu tomo decisões buscando o quê? Segurança. Se internamente eu me sinto inseguro, eu começo a buscar lá fora estruturas e condições que me deem segurança. É muito comum, por exemplo, pessoas que estão presas a isso, lá nesse início profissional, buscarem concurso público. Qual é a razão central de quem busca o concurso público? Quase, sei lá, se eu pudesse dar um dado estatístico, 90 e sei lá quantos % das pessoas buscam o concurso público porque é seguro. Vai me dar uma garantia de um salário até eu morrer. São raras as pessoas que escolhem um concurso público porque amam aquela profissão. Porque, nossa, desejam no profundo da alma deles ser um juiz, ser um delegado, né? Eu lembro de certa vez atender um cliente meu, que eu lembro que ele estava com uma dificuldade de estudar, e ele estava estudando para concurso já há algum tempo, anos, ele, Cauê, não consigo estudar, sabe? Engraçado. Tem que estudar 8 horas por dia, porque a média que todo mundo precisa aí para passar, o que todo mundo fala, não tenho saco, estou procrastinando, a coisa não vai. Aí eu perguntei, tá, entendi, tu tá fazendo concurso público pra quê? Aí ele, nem sei o que aparecer aí. Eu quero, ele tava olhando pra faixa de ganho financeiro. Ou seja, nem interessava para ele o que ele ia fazer. Se ele exercer uma atividade que ele não gostava, até o fim da vida era secundário. Porque ele estava sequestrado e tomado por padrões de insegurança. E, de novo, a grande maioria está nesse lugar. E o que me leva, Cauê? De onde vêm esses padrões de insegurança? Da nossa história, do nosso passado. Feridas emocionais, por exemplo, como uma ferida de rejeição, que via de regra quase todos nós temos carências lá da nossa infância, da adolescência, momentos em que a gente não se sentiu o suficiente, sabe, uma baixa autoestima, sensação de que tem algo errado, né? Vergonha, sei lá, não consigo falar em público, acredito que eu não vou conseguir, que as coisas não são para mim. Esses são padrões de insegurança. De repente alguém que está no trabalho hoje pense, nossa, eu vou fazer algo muito diferente, vou me expor nas redes sociais, vem um medo, não, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não, mas isso pode ser estranho, vou me tornar blogueiro. E aí acaba que tu não age. Quem está preso a um padrão de insegurança costuma tomar decisões na sua vida orientada pelo medo e não pelo amor. E não por esse tesão, né, por um entusiasmo de algo que me move lá no meu profundo. Não. Eu vou para aquele caminho que é mais seguro, sabe? Aquilo que é mais garantido. Eu posso te garantir que se tu optar e buscar esse caminho, tu não vai ser feliz, tu não vai ser realizado, tu vai ter uma sensação constante de falta e vai desenvolver ansiedade, tá? Porque a ansiedade é medo. A emoção que está por trás da ansiedade é o medo. Se eu tenho padrões de insegurança e fico projetando insegurança fora, quer dizer, fico projetando que coisas fora me deem insegurança, eu vou estar sempre assim,
Porque as coisas fora são muito instáveis. Por mais que tu tenha um trabalho, estás um CLT da vida, por exemplo, talvez o concurso público financeiramente até te dê essa segurança, tá? Mas tu tá num trabalho CLT, por mais que esteja num cargo garantido e tudo mais, mês que vem tu pode ser demitido, pode acontecer algo que tu nem saiba. Então, a segurança no profundo é uma ilusão. A segurança externa, né? E aí, conforme a visão sistêmica das constelações familiares, aquele que busca por segurança, inconscientemente está buscando o colo da mãe. Esse era um lugar onde existia muita segurança. Não é nem o colo da mãe, mas é o ventre da mãe. Lá era o lugar onde eu tinha a garantia de que todas as minhas necessidades eram supridas. Eu recebia a quantidade exata de nutrientes através do meu cordão umbilical. Ali tinha a temperatura perfeita, né? Eu estava protegido, né? Envolto daquele corpo da minha mãe. Só que depois que a vida começa ali pelo cordão umbilical, né? Pum! Eu tenho esse corte dessa fonte da vida de uma super segurança e ok, enquanto eu sou um serzinho muito frágil ali, tenho a minha mãe e os meus pais que me dão uma segurança, mas conforme eu vou desenvolvendo a autonomia e vou adultecendo, eu vou passando para as próximas fases da vida, né? A adolescência, e quando eu chego adulto, é comigo a história. E a vida, o mundo é insegurança. Estar no mundo é insegurança o tempo todo. Não existe garantia nenhuma no mundo, certo? Amanhã tudo pode desmoronar. Eu nunca vou esquecer de um caso de uma família, quando tiveram as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que era uma família que estava super instalada, né? Assegurada, com garantias. Era um mercado, que eu lembro, em determinado lugar lá da cidade deles. E aí era uma família que tinha uma casa, a casa deles era próxima a esse mercado, o depósito desse mercado ficava próximo dali também, e de repente veio uma enchente, literalmente levou tudo. Eu lembro deles comentarem que eles tinham feito ainda uma compra de um estoque grande de mercadorias, meio que zeraram a conta bancária e tudo que eles tinham estava ali. Veio uma enchente e levou tudo, gente, eles não tinham lugar para morar. Compreende isso? A insegurança, quer dizer, a segurança é uma ilusão. O mundo é insegurança. O tempo todo. E eu só vou conseguir lidar com essa insegurança do mundo, né? Confiar em me mover no mundo, arriscar quando necessário, quando eu me ver livre desses padrões de insegurança. Porque se eu não resolver esses padrões de insegurança que eu vou carregar, e via de regra a nossa sociedade é sustentada muito a partir de crenças sobre escassez, de que vai acabar, de que eu não vou ter, de que não tinha, porque a nossa história no passado é fome, é privação, e tudo isso vem na nossa herança genética. É muito comum os nossos pais terem vivido algo parecido, né? Se eu vivi essas dores, esses traumas, trauma, gente, é um tipo de coisa que te traz muita insegurança. Quando tu é traumatizado, um trauma é sempre um evento, né, impactante, inesperado, onde eu experimento ele com a sensação de estar sozinho. Então, o medo daquele trauma, se eu não fiz um processo de liberação através de técnicas, esse trauma fica meio que dentro de mim, e quando eu tenho uma dor ou um trauma, a minha estrutura de ego cria um mecanismo de defesa, uma estratégia para me proteger, para evitar viver aquela dor. Ou seja, inconscientemente, sem nem perceber, eu estou sempre com receios, medo. Por isso que vem a ansiedade, gente. A ansiedade também não deixa de ser um amontoado de emoções não resolvidas, um amontoado de traumas vivenciados lá no meu passado que eu não resolvi. Então eu começo a querer prever cenários futuros, eu fico querendo controlar a realidade de novo, buscando garantias, buscando seguro. O teu propósito de vida, que é aquilo que vai te fazer se sentir realizado, não está nesse lugar. Eu arriscaria dizer que é impossível tu alcançar esse lugar de realização, de pura expressão no mundo enquanto você carregar ainda padrões de insegurança. Faz sentido isso, gente, até aqui? E aproveito para falar que se alguém tem interesse
eu estou oferecendo uma sessão diagnóstico comigo, tá? Ou o meu time, de 1h30 aproximadamente, onde ali a gente senta e a gente faz um diagnóstico da tua vida. A gente busca identificar um ponto A, onde tu está hoje, né, nessa esfera profissional. No segundo momento, a gente busca identificar um ponto B, né, onde você quer chegar. Por mais que tu não vislumbre ainda com clareza que lugar tu quer ir, né, mas tu sente uma vontade de te movimentar, né, essa sede de ir além. Eu vou identificar ali o que padrões inconscientes são esses, que murinho é esse, né, que está entre esse ponto A e esse ponto B, que normalmente são aspectos muito inconscientes. Aqui eu trouxe um pouco de padrões de insegurança, mas vai muito além disso. E aí eu vou criar um plano de solução para tu começar a galgar novos estágios na pirâmide de Maslow, tá? O meu trabalho todo gira em torno de tu encontrar autorrealização. A letra aqui tá riscadinha, mas para tu acessar esse lugar aqui do pico da pirâmide de Maslow, porque a tua realização tá aqui. Não tá nas necessidades fisiológicas, nem na segurança. Desculpa, ok? Se tu tem interesse em passar pelo processo seletivo, para talvez ser selecionado para essa sessão diagnóstico, comenta aqui, quero, tá? Nessa sessão diagnóstico, depois que eu criar todo esse plano de solução, te mostrar um caminho para te aproximar desse lugar de realização, eu te mostro uma forma lá de tu colocar esse plano de solução em prática auxiliado por mim, tá? Dentro de um programa que tem várias etapas, tem encontros individuais comigo, aulas, onde eu aprofundo muito mais do que eu estou falando aqui na live, para que tu viva o teu propósito, tá? Se tu tem interesse, de novo, é só comentar quero aqui embaixo, tu vai receber um link para uma aplicação. Quem está assistindo a live gravada é a mesma coisa, comenta quero, preenche lá o link, só esse questionário, né, que tu vai receber já vai te convidar a refletir sobre vários aspectos da tua vida, e aí tu pode ser selecionado para esse encontro, ok? Perguntas, gente? Sim, total. Ok. O que mais eu posso trazer? Super indico, é mágico, colocou a Luzi. A Luzi está dentro desse programa. Olha, gente. O que eu posso falar mais? Nenhuma pergunta? Ficou tão claro assim a explicação? Onde você se vê? Quem pegou aí? Tem gente que pegou agora. Quem olhou essa pirâmide de Maslow aqui, em que lugar você se vê hoje na vida? Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação. Na verdade, não. Olha, gente, não tá me vindo nada mais. Talvez eu acho que seja suficiente o que eu trouxe até aqui. Tá? Essa live vai ficar gravada. Se alguém sentir de compartilhar com alguém, é só pegar no... Ó, uma pergunta. Cauê, tem uma maneira de saber se tal área é o meu propósito? Atualmente trabalho com estética, mas quando começo a estudar sobre terapia e psicologia, meus olhos brilham. Cristiele, se os teus olhos brilham, esse é o teu lugar, tá? Uma das coisas que eu ensino dentro do meu programa é a fórmula da vida, que é uma sabedoria que eu entrei em contato em 2020 e, sério, revolucionou a minha vida. Ah, eu não terminei de contar minha história. Aí tu vai entender mais, né? Eu falei que eu trabalhei durante 10 anos no mundo corporativo e aí nesses últimos 4 anos a coisa não andava, comecei a adoecer, sentia que não era o meu lugar, e aí eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. E aí lá nessa época eu entrei em contato com esse conhecimento, que é a fórmula da vida, e eu vou trazer já de forma resumida ele, né? E aí, enfim, comecei esse processo de... Aí eu percebi que lá eu caí, que eu estava preso no meu trabalho por buscar segurança, né? Tinha um salário ótimo lá, imagina perder aquilo. Eu entendi que lá eu tinha várias questões com a minha família de origem, eu me sentia muito desconectado dela, então pertencer à minha empresa, ter um círculo social ali era algo também que me preenchia, e também porque era um lugar onde eu era reconhecido, tinha um status social e tal. Então, o autoconhecimento mostrou que eu estava preso a isso, só que, claro,
o que me fazia buscar essas questões eram dores, né? De novo, a segurança aqui, eu tinha medos, eu tinha um monte de crenças sobre escassez, eu tinha crenças de que trabalho é sacrifício. No âmbito social, de novo, eu me sentia desconectado da minha família, eu tinha várias questões na relação com meu pai, com a minha mãe, muitos julgamentos, então sentia distante deles, ali era, de certa forma, uma casa, né? Minha casa, vamos dizer assim, e tinha baixa autoestima, buscava loucamente aprovação, então aquele trabalho me dava um status social, eu vestia roupas, sabe, tinha carro e coisas do tipo que naquela época me nutriam. Só que conforme eu mergulhei no autoconhecimento, eu fui compreendendo tudo isso, fui soltando pouco a pouco esses padrões, tá? E fui começando a buscar esse quinto nível. E nas minhas buscas, Cris, talvez parecido contigo, né? Porque tu tá num lugar, eu diria que assim, ó, essa tua fala aí, ela se conecta com a minha fala lá por 2017, 2018, era o que eu pensava, né? Por exemplo, tu falou, atualmente trabalho com estética, mas quando eu começo a estudar terapia e psicologia, meus olhos brilham. Eu lá era isso, eu trabalhava com agenciamento marítimo, mas quando eu começava a estudar autoconhecimento, né, o mundo das terapias, meus olhos brilhavam. E aí, quando eu entrei em contato com a Fórmula da Vida, que eu vou compartilhar contigo agora, eu entendi, porque a Fórmula da Vida vai dizer que é mais ou menos assim, ó. Existe a nossa mente física, só que nós somos muito maiores que esse corpo e que essa mente física. Existe uma mente espiritual, vamos dizer assim, né? Que a gente denomina aqui de eu superior, que é a minha parte mais expandida, né? Que é a minha parte não física. E pelo fato de ser não físico, imagina que esse eu superior ele tem a visão global da tua vida. Né? Não é que nem a mente física que está aqui nessa tridimensionalidade, né? Restrito a uma percepção muito limitada do que está acontecendo. A gente simplesmente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, a gente caminha no escuro, concorda? Certo? Porque a mente física ela foi desenhada para compreender pouca coisa mesmo, né? Só que esse eu superior, ele tem a visão de tudo, ele sabe o que eu vim fazer aqui, ele sabe de todos os meus potenciais, é como se ele soubesse onde estão as armadilhas dos próximos passos, e assim como onde está o caminho da minha alma, daquilo que eu venho fazer aqui, e existe uma forma dele se comunicar com a gente. Que forma é essa? Através do entusiasmo. E aí, para mim, a tua fala explica, né? Meus olhos brilham. Ou seja, me dá um entusiasmo, né? Algo que me preenche, me dá um tesão, uma vontade, uma alegria de buscar aquilo. Essa é a forma que a tua alma se comunica contigo, sabe? É uma ideia assim, sabe onde está quente? É onde eu devo estar. Onde está frio, me desanima, eu murcho, é onde eu não devo estar. Então é nítido perceber, né? Porque tu não usou essa afirmação, meus olhos brilham para estética. Então a estética já está morninho. Onde está morninho não é o teu lugar. Então tu já tem uma pista de onde a tua alma quer estar. E lá foi o que aconteceu comigo. Opa! Entendi. Então minha alma quer o mundo das terapias. E aí eu internamente segui me trabalhando, segui me autoconhecendo, fiz infinitas formações. Fiz formações de Theta Healing, até Cris. Se tu te interessa pelas técnicas de cura energética, o Theta Healing foi a técnica que revolucionou a minha vida. Tá? Tanto que eu me tornei professor, eu tenho uma certificação internacional, eu ensino essa técnica, né? Uma técnica de terapia holística. Eu vou dar uma formação agora, daqui a um mês. 4, 5 e 6 de julho, ao vivo e online, numa sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro. É uma ótima porta de entrada, foi a minha. E eu fui me desenvolvendo no Theta Healing, fiz mais formações, quando eu comecei a atender na brincadeira, né, pessoas conhecidas, em horários alternativos, e aí foi indo, fiquei 1 ano assim, atendendo meio que na caridade, e aí a coisa foi tomando forma, eu seguindo meu entusiasmo cada vez mais, cada vez menos eu queria aquele trabalho, até que eu transicionei. Isso faz 5 anos e hoje, gente, por exemplo, vamos pegar a insegurança aqui. Meu maior medo era, eu pensava na época, eu tinha um super salário, eu pensava, cara, como é que eu vou ganhar um salário desse que eu levei 10 anos para conquistar? Agora com as terapias, não tem como isso dar certo. Só que eu fui soltando esses padrões de insegurança e adivinha, gente, com um ano, eu já ganhava a mesma coisa que meu salário do mundo corporativo. Porque é o tipo de pensamento assim, ó, se eu já consigo ganhar bem numa coisa que eu nem gosto, que nem é o meu propósito, imagina naquilo que eu amo fazer. E de fato, hoje eu ganho 3, 4 vezes mais, trabalhando muito menos, comparado, né, ao mundo corporativo lá.
Claro que é um processo, um trabalho, e aí, de novo, tem que se desenvolver. E o que eu ofereço nesse programa, que eu ofereci essa sessão de diagnóstico para vocês, é justamente mostrar o caminho que eu trilhei para chegar nesse lugar. Todas as ferramentas que eu usei, os trabalhos de cura que eu realizei em mim e que funcionaram e que permitiram estar nesse lugar, de novo, né? Então, reforço. Cris, quer saber mais do curso de Theta Healing? Me chama aí que eu te passo detalhes. Quer fazer uma sessão de diagnóstico aí comigo ou com o meu time? Escreve quero, que a gente pode te chamar e olhar em específico para as tuas questões e te mostrar um caminho para tu te mover. Porque senão fica só na... sabe? Muitas vezes a gente está insatisfeito nesse lugar, eu digo porque eu lá na época caí nesse lugar, né? Eu estava lá no mundo corporativo e tal, aí, nossa, as terapias são muito interessantes. Aí normalmente surge assim, ó. Eu gostaria de mudar de trabalho e trabalhar com as terapias. Nível 1, tá? São 3 níveis. Nível 1, eu gostaria de mudar. Nesse nível não acontece nada, tá? Nível 2, eu escolho mudar. Eu escolho trabalhar com as terapias. Esse nível eu até faço sair um pouquinho do lugar, mas normalmente falta gasolina no meio do caminho, tá? Normalmente é muito fácil cair nesse nível, cair numa autossabotagem, numa procrastinação, tá? E aí tem o terceiro nível, que é eu me comprometo a mudar. Eu me comprometo a fazer essa transição de carreira. Aí tu abre espaço para isso realmente acontecer na tua vida, tá? Então, nessa sessão de diagnóstico dentro desse programa, tudo que eu vou te apresentar lá é te motivar a tu te comprometer. E se tu começar a acessar esse lugar de comprometimento, eu posso te garantir que mais cedo ou mais tarde tu vai estar nesse novo lugar, desfrutando de uma vida muito melhor, tá? Então, de novo, se tem interesse, comenta quero, aí tu botou, então, eu fico confuso se é meu caminho ou se só estou identificada porque estou no meu processo de autoconhecimento. Não. Se a tua sensação é meus olhos brilham, se vem esse entusiasmo, uma curiosidade, eu quero saber mais, me dá mais disso, é muito provável que é o teu caminho, tá? Muito provável. Talvez não seja o caminho final, mas... porque esse GPS, que é esse entusiasmo, ele vai nos dando sempre o próximo passo. O próximo passo. Tanto que quando eu migrei para as terapias, eu migrei para começar a atender no individual lá. Eu era o terapeuta ali que fazia no individual, era o próximo passo. Mas eu jamais ia entender que hoje eu ia me tornar mentor, que eu ia dar formações, né, de Theta Healing. Agora, provavelmente ano que vem eu vou conduzir grupos para viagens em centros energéticos do planeta, ou seja, a coisa tomou formas muito diferentes. Só que esse entusiasmo sempre dá o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Então eu diria, tem algo aí, explora, que esse caminho vai se apresentando. Ele não vai se apresentar se tu ficar parado, então gosto tanto daquilo, é tão legal. Não, mas preciso de garantia e segurança. Fala porque eu cometi esse erro, tá? Aí a vida teve que me bater bastante pra eu me mover. Ok, querida? Meus queridos, é isso, tá? De novo, a live vai ficar gravada. Deve ter a live terça-feira de novo, terça-feira, 7h30 da manhã. Provavelmente a gente vai seguir nesse âmbito do profissional, tá? Terça, 7h30. E é isso. Gratidão a todos que compareceram e até mais.